Histórias fantásticas. O que são histórias fantásticas? Histórias fantásticas são aquelas que envolvem elementos imaginários, sobrenaturais ou irracionais, que vão além das leis da realidade. Elas podem incluir personagens como bruxas, dragões, fadas, seres mágicos, criaturas mitológicas, entre outros. Essas histórias geralmente são baseadas em mundos imaginários e exploram a imaginação do autor e do leitor. Elas podem ser contos de fadas, lendas, mitos, ficção científica, fantasia épica e muitos outros gêneros. As histórias fantásticas proporcionam uma escapada da realidade e despertam a imaginação das pessoas. 1. Terra dos Sonhos. Pelipicava era uma vez um mundo mágico e encantado, chamado de Terra dos Sonhos. Neste lugar, as criaturas fantásticas viviam em harmonia, sob a proteção dos reis das fadas. Porém, um dia, um mal terrível surgiu no horizonte. Um exército de Trolls invadiu a Terra dos Sonhos, destruindo tudo em seu caminho. Os reis das fadas convocaram então os heróis mais valentes de todas as terras mágicas para lutar contra os Trolls e proteger a Terra dos Sonhos. Entre os heróis estava um jovem elfo chamado Arin, que se destacava pela sua coragem e sabedoria. E, nisto com a ajuda de um poderoso feiticeiro e de um dragão lendário, Arin liderou a batalha contra os Trolls. Depois de muitos dias de luta, a Terra dos Sonhos finalmente foi libertada da ameaça dos Trolls. Arin e os demais heróis foram aclamados como salvadores da Terra dos Sonhos e passaram a ser lembrados como lendas por toda a eternidade. 2. A invasão dos Ents. Thomas Neto numa cidade pacata, onde todos os dias transcorriam de maneira monótona e previsível. Um evento inusitado abalou a rotina dos moradores e transformou suas vidas para sempre. Naquela tarde ensolarada, um grupo de extraterrestres desembarcou misteriosamente no centro da cidade. Sua aparência peculiar e, de tecnologia avançada deixaram todos perplexos, gerando uma mistura de curiosidade e pavor. Enquanto a população cética tentava entender o que estava acontecendo, esses visitantes de outro planeta iniciaram uma série de ações que desafiavam as leis da física e da lógica. De uma hora para outra, a cidade tornou-se uma espécie de portal interdimensional, onde objetos flutuavam, animais falavam e as pessoas podiam voar. O caos e a euforia tomaram conta do lugar, transformando a rotina em um verdadeiro espetáculo surreal. Aos poucos, os habitantes da cidade perceberam que essa presença bizarra era uma oportunidade de explorar novas possibilidades, expandir suas mentes e reavaliar todas as certezas que possuíam sobre a realidade. Essa história bizarra provou que, por mais estranho que algo possa parecer, sempre há espaço para o inesperado e para a quebra de paradigmas. Assim, a cidade aprendeu a abraçar o inusitado e a viver em um mundo onde a realidade é apenas uma questão de perspectiva. 3. O Mundo Invisível. Vitória Skijinagli era uma noite escura e chuvosa, quando Pedro ouviu um barulho estranho vindo do seu armário. Ele se levantou da cama e foi até lá, curioso. Ele abriu a porta e se deparou com uma cena surpreendente, um portal brilhante que levava a outro mundo. Pedro não hesitou e entrou no portal, sem saber o que esperava por ele do outro lado. Ele se viu em um lugar fantástico, cheio de cores, formas e sons que ele nunca tinha visto antes. Ele estava em um mundo invisível para os olhos humanos, onde habitavam seres mágicos e maravilhosos. Pedro ficou encantado com tudo o que via. Ele viu fadas, duendes, dragões, unicórnios, sereias, gnomos, elfos e muitas outras criaturas que ele só conhecia dos livros e filmes. Ele também viu plantas e animais exóticos, que pareciam ter saído de um sonho. Pedro caminhou pelo mundo invisível, explorando cada canto. Ele fez amizade com alguns dos seres que encontrou pelo caminho, que lhe contaram histórias e segredos sobre aquele lugar. Eles lhe disseram que o mundo invisível era um reflexo do mundo visível, mas com uma diferença: ali, tudo era possível. Pedro ficou fascinado com aquela explicação. Ele perguntou como era possível existir um mundo assim, tão diferente do seu. Eles lhe disseram que o mundo invisível era criado pela imaginação dos humanos, que sonhavam com coisas que não existiam no mundo visível. Eles lhe disseram que o portal que ele encontrou no seu armário era uma passagem entre os dois mundos, que se abria de vez em quando alguém tinha um desejo muito forte de escapar da realidade. Pedro se lembrou de que ele tinha feito um pedido naquela noite, antes de dormir. Ele tinha pedido para viver uma aventura incrível,
diferente de tudo que ele já tinha vivido. Ele percebeu que o seu pedido tinha se tornado realidade. Pedro ficou feliz com aquela descoberta. Ele decidiu aproveitar ao máximo a sua aventura no mundo invisível. Ele se juntou a alguns dos seus novos amigos e partiu para explorar as maravilhas daquele lugar. Ele viveu momentos de alegria, emoção, perigo e diversão. Ele aprendeu muitas coisas novas e se sentiu livre e feliz. Pedro passou vários dias no mundo invisível, sem se preocupar com o tempo ou com o seu mundo de origem. Ele se esqueceu de tudo o que incomodava no mundo invisível, os problemas na escola, as brigas em casa, a solidão e o tédio. Ele só queria ficar ali para sempre. Mas um dia, algo mudou. Pedro começou a sentir uma estranha sensação de vazio no peito. Ele não sabia o que era, mas sentia que algo lhe faltava. Ele olhou ao redor e percebeu que o mundo invisível não era tão perfeito quanto ele pensava. Ele viu que havia também conflitos, injustiças, tristezas e medos naquele lugar. Ele viu que nem todos os seres eram bons e amigáveis. Ele viu que algumas das coisas que ele via eram ilusões e mentiras. Pedro ficou confuso e assustado. Ele se perguntou se ele estava vivendo uma aventura ou um pesadelo. Ele se perguntou se ele estava feliz ou enganado. Ele se perguntou se ele pertencia àquele mundo ou ao seu. Pedro decidiu voltar para o portal do seu armário e retornar ao seu mundo visível. Ele se despediu dos seus amigos do mundo invisível e agradeceu por tudo que eles tinham lhe ensinado e mostrado. Eles lhe disseram que ele era bem-vindo sempre que quisesse voltar, mas que ele tinha que ter cuidado com os seus desejos. Pedro entrou no portal e voltou para o seu quarto. Ele olhou para o relógio e viu que só tinham se passado algumas horas desde que ele tinha saído da cama. Ele se sentiu aliviado e assustado ao mesmo tempo. Ele se deitou na cama e tentou dormir, mas não conseguiu. Ele ficou pensando em tudo o que ele tinha vivido no mundo invisível e no que ele tinha deixado para trás no mundo visível. Pedro não sabia o que fazer. Ele não sabia se queria voltar ao mundo invisível ou ficar no mundo visível. Ele não sabia qual era o seu verdadeiro mundo. Ele não sabia quem ele era. Pedro estava perdido entre dois mundos. Fim. Se você gostou, se deixe seu like, e se inscreva neste canal de contos no YouTube @TomSuavext. Mitologia grega é rica em personagens, deuses, heróis e criaturas fantásticas, o que oferece um vasto leque de possibilidades criativas para construir uma narrativa envolvente. Utilizar elementos da mitologia grega pode adicionar profundidade e significado à história, além de despertar o interesse dos leitores que apreciam a mitologia e suas histórias desde tempos antigos. No entanto, é importante ter cuidado ao representar com precisão os mitos e respeitar a tradição, para que a história seja autêntica e coerente. A história de Ariadne, por Thomas Neto, era uma vez, em tempos antigos, quando os deuses gregos reinavam com poder e majestade sobre o Monte Olimpo. Zeus, o poderoso governante dos céus trovões, estava intrigado com a visão de uma jovem mortal chamada Ariadne. Ariadne, uma bela e corajosa princesa de Creta, estava sofrendo com um terrível pesadelo. Todas as noites, via seu amado labirinto ser habitado por um feroz e indomável minotauro. Desesperada, ela orou a Zeus, prometendo qualquer coisa em troca de ajuda. Impressionado com sua devoção, Zeus decidiu descer do Olimpo e apareceu diante de Ariadne. Ele revelou a ela uma maneira de derrotar o minotauro: criar um fio mágico dourado que a guiasse pelo labirinto, permitindo que ela encontrasse o coração da fera. A Ariadne seguiu as instruções dos deuses e, com a ajuda de lã dourada encantada, ela adentrou o labirinto. Caminhando com coragem e determinação, ela seguiu o fio até o centro, onde finalmente encontrou o minotauro. Em vez de lutar, a Ariadne decidiu usar sua inteligência. Em delírio, ela sussurrou ao ouvido da criatura feroz, despertando em seu coração uma centelha de compaixão há muito esquecida. Lentamente, o minotauro se acalmou e permitiu que Ariadne o liderasse para fora do labirinto, libertando-o de sua prisão. E a notícia da façanha de Ariadne se espalhou rapidamente por todo o reino de Creta e para além.
O povo estava maravilhado com sua coragem, sabedoria e gentileza. Os deuses olhavam com admiração para a princesa e decidiram premiá-la com um presente especial. Zeus, desejando honrar Ariadne e celebrar sua coragem, transformou o fio mágico que a resgatou no céu em uma constelação brilhante. Hoje, podemos vê-la como a constelação de Ariadne, uma lembrança eterna da coragem e inteligência que ela demonstrou ao enfrentar o Minotauro e guiá-lo para longe do labirinto. E assim, a história de Ariadne se tornou uma lenda, um conto de força interior, compaixão e a recompensa daqueles que seguem corajosamente seus corações, guiados pelos fios da sabedoria divina. Orfeu e Eurídice. Felipe Canva. Na mitologia grega, existem várias histórias fascinantes e misteriosas que têm sido contadas ao longo dos anos. Uma que se destaca é a história de Orfeu e Eurídice. Orfeu era um músico talentoso e Eurídice era sua amada esposa. Um dia, enquanto caminhava em um campo, Eurídice foi picada por uma cobra venenosa e morreu. Orfeu, desconsolado, decidiu descer até o submundo para trazê-la de volta à vida. Ele tocou sua lira com tanta habilidade que convenceu Hades, o rei do submundo, a deixá-lo levar Eurídice de volta ao mundo dos vivos, como uma única condição, que ele não olhasse para trás enquanto caminhava para fora do submundo. No entanto, Orfeu não foi capaz de resistir à curiosidade e, no último momento, olhou para trás para ver se Eurídice estava seguindo-o. Infelizmente, ela ainda não havia saído do submundo e, ao olhar para trás, Orfeu a perdeu para sempre. A história de Orfeu e Eurídice nos ensina uma importante lição sobre amor e perda. Também destaca a crença na vida após a morte na mitologia grega e a importância da música na cultura grega antiga. Perseu e Andrômeda. Vitórias. Que Ginaglia era uma vez um jovem herói chamado Perseu, que era filho de Zeus, o rei dos deuses, e de Danae, uma princesa mortal. Perseu foi enviado por um rei malvado chamado Polidectes para matar a Medusa, uma terrível criatura com cabelos de serpentes e um olhar que transformava as pessoas em pedra. Perseu recebeu a ajuda de alguns deuses, como Atena, a deusa da sabedoria, e Hermes, o mensageiro dos deuses. Eles lhe deram presentes mágicos, como um escudo polido, uma espada afiada, um capacete que o tornava invisível e um par de sandálias aladas. Perseu voou pelo céu até encontrar a ilha onde moravam as Górgonas, as irmãs da Medusa. Ele teve que ser muito cuidadoso para não olhar diretamente para elas, pois isso seria fatal. Ele usou o escudo como um espelho para ver o reflexo da Medusa e se aproximou dela sem ser notado. Quando ela estava dormindo, ele cortou sua cabeça com a espada e a guardou em um saco. Ele fugiu rapidamente, pois as outras Górgonas acordaram e ficaram furiosas. No caminho de volta, Perseu encontrou uma linda princesa chamada Andrômeda, que estava presa a uma rocha à beira-mar. Ela estava sendo oferecida como sacrifício ao monstro marinho, pois sua mãe havia ofendido Poseidon, o deus do mar. Perseu se apaixonou por ela e decidiu salvá-la. Ele usou o capacete para se tornar invisível e voou até o monstro. Ele tirou a cabeça da Medusa do saco e mostrou ao monstro, que se transformou em pedra. Perseu libertou Andrômeda da rocha e pediu sua mão em casamento. Perseu e Andrômeda voltaram para o reino de Polidectes, que ainda queria se casar com Danae, a mãe de Perseu. Perseu não aceitou isso e desafiou o rei e seus soldados. Ele usou a cabeça da Medusa mais uma vez e os petrificou a todos. Depois disso, ele devolveu os presentes dos deuses e colocou a cabeça da Medusa no escudo de Atena, que passou a ser chamado de Egide. Perseu e Andrômeda viveram felizes para sempre e tiveram muitos filhos. Fim. Se você gostou, se deixe seu like, e se inscreva neste canal de contos no YouTube @TomSuavixd.